Salve nação, saudações rubro-negras, Corinthians e Vasco na bronca. STJD mantém datas da Copa do Brasil por unanimidade. Clubes contestavam inversões na tabela promovida pela CBF. Chupa Corinthians, chupa Vasco. Que maravilha, hein, galera? Será que eles achavam mesmo que a CBF, que o STJD fossem voltar atrás com as datas? Esses caras parecem que bebem, né? A CBF nunca volta atrás. Essa é a verdade. Galera, vamos trazer aqui para vocês mais um corte da imprensa repercutindo essa alteração aí de datas, a recorrência de Vasco e Corinthians, querendo que o STJD voltasse atrás lá com as datas das semifinais da Copa do Brasil. Jogos de volta. É dia 20, hein? E dia 19, tá bom? Vamos lá pro vídeo então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. E finalmente o julgamento mais importante e o mais aguardado, a inversão feita pela CBF nos jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, recurso do Corinthians e do Vasco querendo a manutenção tanto da Copa do Brasil como também nas datas do Campeonato Brasileiro. Resultado final, por unanimidade, 9-0, o STJD manteve a inversão feita pela CBF. Corinthians com muita indignação. Corinthians fez questão de vir aqui ao órgão competente, não ficar só reclamando através de imprensa, fez o que tinha que fazer, entrou com a medida orientada pela presidência, pelo diretor jurídico, Dr. Vinícius Cascone. Entendemos que a situação do Corinthians e do Vasco são totalmente diferentes. A própria CBF reconhecia no seu ofício que o jogo do Corinthians poderia ser no dia 17 com o Flamengo, como estava anteriormente marcado, mas... porque o Corinthians queria ser beneficiado, né? Porque o Flamengo não tem 7 jogadores convocados, né? Acabaram por entender que seria um pacote único, interferiram, querendo ajudar ou melhorar o espetáculo da Copa do Brasil, acabaram interferindo diretamente no resultado de uma outra competição, que é o Campeonato Brasileiro. Então nós lamentamos. Portanto, tomara que o Corinthians perda, cara, os 2 jogos, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro. As inversões feitas pela CBF estão mantidas. Campeonato Brasileiro, quarta-feira, 16 de outubro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, acontece o jogo São Paulo e Vasco. E na quinta-feira, dia 17 de outubro, o Fla-Flu no Maracanã, às 8 horas da noite, ambos os jogos pelo Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, semifinal, segundo jogo, ficou assim. Sábado, dia 19 de outubro, em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro. Domingo, dia 20 de outubro, na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo. Vamos lá, André. Vamos começar pelo desfecho do, olha o choro do corintiano, julgamento, né, do trabalho no STJD nesta sexta-feira, a questão da mudança das datas da Copa do Brasil, os pedidos de Vasco e Corinthians que não foram atendidos. Nenhuma surpresa em relação ao resultado desse julgamento, né? Zero. Hoje, lá no Rio de Janeiro, a gente falou aqui amplamente quando essa inversão foi anunciada, o pedido do Flamengo e também do Atlético Mineiro sendo atendido pela CBF depois de consultar, diz a CBF democraticamente, tanto Vasco quanto Corinthians, que disseram não queremos, e ela, antidemocraticamente, com a caneta que possui, determinar a mudança de datas, contrariando os interesses de 2 dos clubes envolvidos nas semifinais. Então, o assunto é bastante simples e bastante claro, né? O Corinthians e o Vasco se indignaram, com razão para isso, ficaram extremamente decepcionados com o que aconteceu e tomaram a medida esportiva que está ao alcance deles, ir ao STJD. O STJD, que jamais vai tomar uma postura que tome um caminho que possa ser interpretado contra os interesses da CBF, nunca vai chegar perto de fazer com que as pessoas imaginem isso, decidiu, evidentemente, por unanimidade, vocês viram aí, 9-0, por manter aquilo que a CBF resolveu. Ou seja, as datas estão alteradas e invertidas, os jogos vão acontecer no dia em que o Flamengo e o Atlético Mineiro preferiam, por causa da data FIFA, os jogadores que foram embora e etc. Nenhuma surpresa, o Corinthians, eu só quero lembrar, disse, não vamos aceitar isso. Agora, resta a justiça comum e não entrar em campo. É claro
que nada disso aconteceu. Isso, não entre em campo e levem um WO, né? André, um debate imediato ao anúncio, né, às decisões tomadas, foi a história de abrir um precedente. Eu quero jogar para você um pouco de como eu vejo a coisa. Se houver como precedente mudar de forma definitiva e empurrar, obviamente, todas as datas pós-FIFA para algum intervalo aceitável, que é o que a gente pede há muito tempo, é um saldo positivo dessa história. O que eu duvido que vai acontecer. Então, considerando o que eu acho que vai acontecer, que é não mudar nada, o que isso abre de precedente para que todo mundo peça alternâncias de datas? Eu concordo com você, mas aí eu volto a um comentário que eu fiz no dia em que esse assunto começou a ser discutido. E os outros clubes que neste momento não estão diretamente envolvidos, mas também disputam o Campeonato Brasileiro, também disputam a Copa do Brasil. Aliás, a Copa do Brasil, como todo mundo sabe, é uma competição disputada por clubes de várias divisões do futebol aqui no nosso país. Onde estão esses clubes? Qual é a opinião deles? Eles concordam com isso? Concordam, lógico. Ninguém falou nada porque concordam, né? O que eles acham? Eles acham que é uma coisa específica e que serviu para atender os interesses de um ou dois clubes e que dane-se os outros? Ou eles acham que é correto e no lugar desses clubes, notadamente o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles também agiriam da mesma maneira? Sim. Não sabemos, porque os clubes estão em silêncio, como se nada disso tivesse qualquer coisa a ver com eles, observando, tratando dos seus interesses, olhando só para si, que é a característica geral, digamos assim, é a característica padrão dos clubes brasileiros na figura dos seus dirigentes. Pensar apenas em si e não apenas no coletivo, mas na possibilidade de um dia estarem na posição do Vasco e do Corinthians, ou seja, serem prejudicados por uma mudança repentina como essa. Pode ter certeza, se isso acontecer o ano que vem e o Flamengo for prejudicado, o Flamengo vai reclamar, cara. E isso tá no DNA do ser humano, reclamar. Todo mundo reclama o tempo todo. Quero te ouvir sobre Campeonato Brasileiro, a manutenção do resultado na partida Fluminense e São Paulo. Por unanimidade também. Eu disse também por unanimidade. E aí, assim, esse aí, não havia mais a menor sombra de dúvida que seria 9-0 a favor da manutenção do resultado do jogo, da normalidade, o argumento do presidente do Fluminense sobre a segurança do campeonato. Eu só quero discordar que não se trata de um erro de arbitragem banal, né? Erros de arbitragem, mais ou menos graves, acontecem em todas as partidas de futebol. Aqui no Brasil, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, em qualquer lugar. Na Copa do Mundo, não tem jogo sem erro de arbitragem, de maior ou menor gravidade. Agora, erro de direito cometido pelo árbitro é outra coisa. E esse episódio, o toque de mão na bola do Thiago Silva, é perfeitamente o enquadramento de um erro de direito. Agora, alguém teria coragem de tomar essa posição e no nosso STJD marcar uma bandeira dizendo isso aconteceu, o campeonato foi prejudicado, o jogo precisa ser realizado de novo porque foi cometido um erro de direito, que é claro, até no entendimento deles, eu tenho certeza que é claro. Mas aí nós estamos falando de status quo, nós estamos falando de outras coisas e esse argumento da segurança do campeonato, ele nunca pode ser usado, porque não se está falando sobre um erro de arbitragem, está se falando sobre um erro de direito cometido por um árbitro. E esse é um outdoor de um erro de direito. Assim, contém todas as características para que o jogo fosse anulado. Infelizmente, a nossa justiça desportiva opera de uma outra maneira. O assunto... cara, eu tinha certeza que esse jogo aí não seria remarcado, anulado, né? Porque eu não me lembro, galera, desde que eu tenho um canal aqui no YouTube da CBF anular um jogo, remarcar um jogo. Não me lembro, cara. Então isso daí eu já esperava. Tava na cara que seria 9-0, né, na votação, lá no julgamento no STJ. Tá aí mais uma polêmica do futebol brasileiro. E outra coisa, cara, o Fluminense nunca perdeu uma ação quando se trata de futebol, de decisão no STJD, né? É impressionante a agilidade e capacidade do Fluminense de ganhar as coisas quando se trata do Fluminense ser prejudicado. Sempre eles ganham, né? É impressionante. Mais uma vez o Fluminense ganhou e ganhou de lavada, 9-0 foram as votações lá no julgamento do STJD. Valeu, galera, é isso. Trouxe aqui para você a repercussão, né, da tentativa de
remarcação de datas para as semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco entraram com ação no STJD, né, pedindo aí para que eles remarcassem, retrocedesse as datas das semifinais da Copa do Brasil. Só que isso estava na cara que não aconteceria, né? É muito difícil o STJD confrontar a CBF, galera. Pelo menos eu não me lembro de nenhum caso. Tamo juntos, saudações rubro-negras e até mais. Fui!